Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais este encontro com Deus. Tem sido um prazer ao longo de todo este tempo, já foram muitas as semanas, as quartas-feiras que aqui estivemos com a finalidade de termos este encontro com o nosso Pai Celestial, através da Santa Bíblia, através da oração e também através do louvor a Deus que expressamos com os nossos cânticos. Esta noite vamos começar exatamente cantando, louvando ao nosso Deus. É muito bom podermos cantar, é muito bom podermos louvar o Senhor, mas também é maravilhoso podermos abrir o nosso coração e falar com Deus. Esta noite vamos começar com uma oração de gratidão, agradecer a Deus pelo privilégio que temos de, em paz, abrir livremente a sua palavra e procurar obter dela o alimento para a nossa vida. Eu convido aí onde estiver a inclinar a sua fronte para uma oração ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos muito por este privilégio que temos neste tempo em que abrimos a tua palavra, podermos desfrutar dela, desfrutar deste alimento precioso que é forte, Senhor, que nos sustenta espiritualmente. Para todos estes queridos amigos que estão conosco, para aqueles também que ainda se estão aproximando de nós, que tu os tragas em paz e que realmente todos nós possamos usufruir deste privilégio que é a tua palavra. Por isso nós te somos infinitamente gratos, Senhor, e gratos também por tudo o que tens feito em nossa vida. Tudo isto, Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, escolhi exatamente os últimos dois temas desta série de encontros que tivemos até o momento para falar acerca da Igreja de Deus aqui na Terra. Falamos a semana passada sobre aquela igreja fraca e defeituosa, mas é sobre essa igreja fraca e defeituosa quem o Senhor dispensa a sua suprema atenção. Mas hoje eu quero falar-vos da igreja dos sonhos de Jesus. A igreja, segundo a Bíblia, é um corpo cuja cabeça é Cristo. Como vimos na quarta-feira passada, a igreja é o alvo da suprema atenção de Deus. A igreja é composta por pessoas com defeitos, mas também com virtudes.
A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus e que Jesus amou a igreja pela qual deu a sua vida. A Bíblia ensina ainda que Deus cuida, protege e alimenta a sua igreja. Vamos começar esta noite por ler o texto de Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. Efésios 5, 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. É interessante que o apóstolo Paulo está a falar a igreja de Éfeso, e está a falar sobre o ideal numa relação entre marido e mulher. Ele fala especialmente para os maridos e aborda a forma cuidadosa e amorosa de como os maridos devem tratar as suas esposas, segundo o ideal divino de que ambos são uma carne. Então repare o que Paulo nos diz. Vamos ler mais uma vez Efésios 5, 28 a 29. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta. Vamos parar um pouco aqui. Paulo fala da maneira cuidadosa de como o marido deve tratar a sua esposa. Nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Mas logo de seguida ele usa o mesmo ideal para falar da relação entre Cristo e a igreja. Vamos ao restante do texto. Também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. É assim que Paulo termina. Paulo é muito claro. Ele diz que o Senhor ama a sua igreja e a considera como a sua própria carne. Meus queridos, é assim que Jesus olha para a sua igreja. Mas agora eu pergunto, como é que você vê a sua igreja? A igreja da qual você faz parte, da qual é membro, aquela que frequenta com assiduidade. Sim, que pensa você da sua igreja? Conta-se que um jovem pastor de uma igreja pequena estava muito feliz porque tinha recebido um convite para pastorear uma igreja grande no centro de uma cidade. Um dia, aquele jovem encontrou-se com um outro pastor bem mais experiente no ministério, já quase perto da reforma, e logo lhe deu a novidade que o deixava bastante feliz. Ele dizia para o velho pastor: aquela igreja para onde fui destacado é a igreja dos meus sonhos. O pastor idoso olhou para ele com simpatia, colocou a sua mão no ombro do jovem pastor e respondeu-lhe: os meus parabéns, meu jovem, você vai para a igreja dos seus sonhos. Mas olhe, faça daquela igreja dos sonhos, faça daquela igreja a igreja dos sonhos de Jesus. O jovem ficou a pensar na resposta do idoso pastor e, muito preocupado com esta palavra, foi para casa, orou, leu a Bíblia, buscou ao Senhor e pediu que Jesus lhe mostrasse como seria a igreja que ele havia sonhado. O jovem pastor levou algum tempo estudando e orando sobre o assunto. E o Senhor mostrou-lhe através da sua palavra como é a igreja dos sonhos de Jesus. Mais tarde, ele preparou um sermão para apresentar à igreja, a fim de que a sua nova igreja pudesse também conhecer os sonhos que Jesus tinha para ela. Como será a igreja dos sonhos de Jesus? Eu diria que a igreja dos sonhos de Jesus deverá possuir pelo menos 4 características salientes.
Vamos pensar nessas 4 características. Em primeiro lugar, Jesus sonhou com uma igreja que depende e vive incondicionalmente da graça e do poder transformador de Jesus. Vamos voltar ao livro de Efésios, agora no capítulo 2, e vamos ler o versículo 8 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, fala da salvação e aborda a questão de forma simples e clara. Ele afirma que a salvação não depende de nós, mas a salvação é um dom gratuito de Deus ao homem. Ele vai ao ponto de afirmar que a salvação não depende das nossas obras, dos nossos esforços, ou seja, nada do que façamos nos garante a salvação, porque se assim fosse, a salvação não seria, como Paulo afirma, um dom gratuito de Deus. Tudo isto nos leva a pensar em dependência. A igreja depende de Cristo e da sua graça para a salvação, porque pela graça sois salvos. Mas o texto também nos diz que a prática das boas obras é o resultado da graça de Cristo na vida do crente. Diz, fomos criados ou gerados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o apóstolo afirma que as obras são o resultado da atuante graça de Cristo em nossa vida. Sim, a igreja dos sonhos de Jesus é aquela que depende incondicionalmente da sua graça. Em segundo lugar, Jesus sonhou com uma igreja que vive a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, podemos ler uma claríssima instrução de Jesus a respeito da vivência da vontade de Deus. Ali podemos perceber que não basta conhecer a palavra de Deus, mas é fundamental viver a vontade de Deus que a sua palavra nos ensina. Jesus diz lá em Mateus 7, 21. Eu convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ao fazer esta afirmação, Jesus está a dizer que não basta ter um conhecimento superficial de Deus e da sua vontade. No dizer de Jesus, não basta apenas ter uma experiência nominal com o Senhor. Jesus está a dizer que é necessário fazer a vontade de Deus, o Pai. E fazer a vontade de Deus é consequência de estar em Cristo ou estar debaixo da sua graça. É realizar as tais boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Se lermos o texto seguinte, nós vamos verificar que Jesus, com maior seriedade, nos mostra que é possível estar equivocado acerca do que é fazer a vontade de Deus. É possível pensar que se está salvo quando se está perdido. Vamos ver? Vamos ver segundo o contexto de Mateus capítulo 7. Naquela ocasião, Jesus estava a falar do dia da sua segunda vinda, onde muitos dos que pensavam que estariam salvos são surpreendidos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Agora vamos ler os versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus amigos, aqui nós temos algo muito sério. Eu diria que se trata de um tremendo drama. Jesus está a falar da sua vinda e nos diz que muitos que pensavam que estavam preparados para ir com Jesus ficarão surpreendidos pelas suas palavras quando disse: nunca vos conheci. A vida cristã não é uma brincadeira, um passatempo ou algo que possamos considerar em segundo plano. O Senhor exige coerência na vida daquele que prega a palavra, daquele que ora, daquele que deseja vencer o mal. O Senhor pede-nos que vivamos autenticamente a palavra de Deus, colocando-nos sincera e humildemente em submissão à sua vontade. Senão, tudo o que fazemos, até mesmo afirmando fazê-lo em nome de Deus, não terá nenhuma consistência e poderá ser causa da nossa condenação. O desejo diário de colocar a palavra de Deus em nossa vida é o fundamento sólido da nossa obra e da nossa salvação. Sim, a Igreja dos Sonhos de Jesus é aquela que busca e procura viver a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a Igreja dos Sonhos de Jesus é uma igreja que exala o perfume de Cristo. Para falar um pouco acerca disso, eu escolhi um texto que encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14 até ao versículo 16. Segunda de Coríntios, capítulo 14 até ao capítulo 16. Onde é que está? 2 de Coríntios 14 a 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, um cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, um cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idóneo? A igreja, que somos cada um de nós, é aqui apresentada como exalando um perfume especial. É o perfume de Cristo. Perfumes trazem-nos muitas memórias, não é mesmo? Por exemplo, eu recordo-me do cheiro do bolo de canela que a minha sogra fazia aos fins de semana. Mas a minha esposa prepara também uma saborosa tarte de cogumelos e cenoura que, quando está no forno, deixa um aroma que se espalha por toda a casa. Nós registramos em nosso cérebro os odores e aromas que mais apreciamos. Falar de perfume é algo agradável. A Bíblia tem várias histórias e ensinamentos, tendo como ilustração o perfume. Quando olhamos para o texto que há pouco lemos, descobrimos que temos a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo, que deve estar em nós. O apóstolo Paulo diz: vós sois o bom perfume de Cristo. Paulo está a falar de testemunho e, através de nosso testemunho, essa fragrância é percebida pelos que nos cercam. Mas isso só é possível se tivermos um relacionamento autêntico com Jesus. Se estamos em comunhão com Deus, então o nosso testemunho será como esse perfume, que, como diz a Bíblia, é um cheiro de vida para a vida. É impossível andar com Jesus e não exalar o perfume da sua santidade, do seu amor, da sua paz. A Igreja dos Sonhos de Jesus é então caracterizada pelo perfume que exala, ou seja, a manifestação na vida prática dessa santidade, amor e paz de Jesus. A isto chamamos de testemunho. A questão que se coloca aqui é:
Qual tem sido o nosso testemunho? Que testemunho eu estou dando àqueles que me rodeiam? No meu lar, no meu trabalho, na minha vizinhança e entre os meus irmãos na fé. Serei eu um cheiro de vida que exala o perfume de Cristo? Em quarto lugar, Jesus sonhou com uma igreja que está consciente da sua missão. Olhemos agora para o texto que encontramos no último capítulo do Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 19, ou os versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Jesus Cristo entregou à sua igreja a responsabilidade de realizar esta tarefa. A missão da igreja é pregar o Evangelho do Reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Ninguém que vive verdadeiramente a sua fé em Cristo permanecerá calado e indiferente ao imperativo de Deus quando ordenou: ide e pregai o Evangelho. Alguém dirá: o meu testemunho falará muito mais do que 1000 pregações ou estudos bíblicos que eu possa dar. É verdade. O nosso testemunho é fundamental, mas isso não retira de cada um de nós a responsabilidade de comunicar aos outros a mensagem da salvação. Há muita gente que vive afirmando que esta responsabilidade de ir e pregar o Evangelho é exclusiva dos pastores. Na verdade, não é isso o que a Bíblia ensina. Paulo descreve na sua segunda carta aos Coríntios a responsabilidade da igreja como tendo o ministério da reconciliação. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5. Versículos 18 e 19. 2 de Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Repare na riqueza deste texto. É-nos dito que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Pôs em nós, seus filhos, parte integrante de sua igreja. Ele pôs em nós, no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa vontade, a palavra da reconciliação. Ou seja, a mensagem que devemos levar ao mundo acerca da forma como Deus deseja reconciliar consigo o pecador. Você compreendeu? O que o texto nos diz claramente é o seguinte: se eu fui reconciliado com Cristo, então eu tenho comigo a palavra da reconciliação, que agora, por vontade de Deus e minha própria vontade, vou levar aos outros com alegria. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio do amor de Cristo, então sentiremos a satisfação em levar aos outros a mensagem da salvação. O propósito final de Deus é reconciliar a humanidade para si mesmo, porque Deus não quer que ninguém se perca. No entanto, muitos, e infelizmente uma grande parte, não aceitará o plano de reconciliação de Deus. Mas a igreja deve prosseguir na sua missão. Deus comissionou cada um de nós e a todos, como igreja, para ir pregar, ensinar, fazer discípulos
e batizar aqueles que aceitarem essa mensagem, reconciliando-se com Deus e tornando-se discípulos de Jesus. Um dia, uma senhora crente em Jesus entrou num posto de correios e falou com a funcionária que atendia ao guichê. A crente era uma senhora simples, sem muita instrução académica, mas tinha o seu coração carregado do amor de Jesus. Do outro lado, estava uma mulher com o coração vazio e necessitado da graça de Cristo. A crente abriu a sua boca e deixou que o seu coração falasse. E ela falou, movida pelo Espírito Santo, acerca daquilo que Jesus havia feito em sua vida, de como Cristo mudou a vida da sua família e da paz e alegria que agora sentia por levar aos outros a palavra da reconciliação. Mais tarde, aquela humilde crente viu aquela outra mulher com o seu esposo e os seus 2 filhos entrarem na igreja para assistirem à pregação da palavra de Deus. Sabem, meus queridos, quem era essa mulher que ali estava pela primeira vez na igreja, acompanhada de seu esposo e seus filhos? Era a minha mãe. É verdade. Ali estávamos nós. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, que recebera daquela humilde crente a mensagem da salvação. Um ano depois, os 4 estávamos sendo batizados naquela mesma igreja. Há uma promessa maravilhosa nas Escrituras para aqueles que levam a preciosa semente do Evangelho. É provável que conheça o texto que eu vou mencionar e que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 11. É o Senhor quem nos diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Deus sempre, em toda a história da humanidade, levantou homens e mulheres para falarem da sua palavra. Ela já passou de geração em geração e ainda continua viva, porque a palavra de Deus nunca voltará vazia. Ela é a verdade que nos conduz. Meu querido amigo e minha amiga, deixe que Jesus lhe fale ao coração. Busque cada dia a sua palavra e, como vimos hoje, em primeiro lugar, viva na dependência da graça de Cristo. Em segundo lugar, viva de acordo com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, seja o perfume de Cristo. E em quarto lugar, leve aos outros, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus companheiros de trabalho, a palavra da reconciliação. Seja, pois, parte integrante da Igreja dos Sonhos de Jesus. Meus queridos, foi com muito prazer que durante estas 22 quartas-feiras aqui estive convosco neste encontro com Deus. Nós vamos fazer um pequeno interregno, mas em breve voltaremos. A todos e em nome desta equipa maravilhosa da Novo Tempo Portugal, aqui deixo desde já o meu grande abraço. Esta noite eu ainda quero orar por si. Quero orar por si que aí esteve durante cada noite nos acompanhando. Sei de pessoas que nunca perderam um encontro com Deus, estiveram sempre presentes nesse encontro com Deus. É certo que agora iremos fazer uma pausa durante um tempo, mas depois voltaremos, naturalmente numa outra programação, não sei, segundo aquilo que for o projeto do Senhor para a Novo Tempo Portugal. Meus queridos, em nome de toda esta equipa que realiza este programa com muita alegria, com muita felicidade, aqui fica o nosso grande abraço. Nós vamos estar sempre consigo e Jesus estará sempre perto de si. Meu querido, eu convido agora a cantar. Vamos cantar um belo cântico de louvor a Deus e depois voltaremos então para nos despedirmos. Que Deus o abençoe.
Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou. Sim, expandir a fé no Salvador. Se aproximou, já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, morre de já. Que bom cantarmos louvores e terminarmos assim este encontro com Deus cantando. Mas eu gostaria também de orar consigo e pedir que Deus continue a abençoar o seu projeto de vida em Cristo Jesus. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nosso Deus, nós te agradecemos por todo este tempo que passamos juntos aqui no Novo Tempo Portugal, falando da Tua Palavra, abrindo o nosso coração, falando também contigo, podendo também interceder por estes nossos queridos amigos que estão sempre na nossa companhia, mas sobretudo na Tua companhia. Ó querido Pai, que realmente o Teu Santo Espírito possa conduzir a vida de cada um e que nos tempos mais difíceis, nos momentos de lutas e talvez até de dor, Tu possas ser, Senhor, o bálsamo, a força para cada vida, para cada coração. E agora, Senhor, despede-nos em paz e que o Teu Santo Espírito nos conduza em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Então, marcamos um encontro até um dia desses. Muito obrigado. Boa noite.